Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique, estamos aqui produzindo esse vídeo, né? E falar um pouco sobre esse tema que tem sido na internet, principalmente, alvo de um tema polêmico, porque tudo que você envolve dinheiro, né? Tudo que envolve principalmente dinheiro, acaba sendo uma polêmica porque é alvo de muita cobiça. Bom, a gente tem aquele vai ver esse assunto, o assunto que a gente está trazendo é em relação a sustento na obra do Senhor, sustento na obra de Deus, né? Será que é lícito o obreiro, a pessoa que prega ou que canta, enfim, que pratica algum ministério, né? Que em breve a gente vai fazer também um estudo sobre ministério. Será que é lícito ele ter sustento através disso? Não adianta a gente ficar no disse-me-disse, indo pela cabeça dos outros. Eu acredito que a gente tem que ver também a opinião das escrituras, né? A Bíblia Sagrada, por exemplo, para a gente saber o que é da opinião também do que está escrito. Bom, a gente também, nós temos que saber que existe muitos textos sobre isso, e até parece que existe textos que se contradizem, né? Como, por exemplo, aquele texto de que Jesus fala ao homem rico para vender tudo que tem e seguir. Então fica aquela impressão de que você tem que estar sempre ganhando dinheiro, né, com o seu sustento, e vendendo, dando aos pobres e ficando sem nada. E não é exatamente isso. E a gente vai entender, através desses textos que a gente vai mostrar, que aquela orientação, aquela ordenança que Jesus deu, foi para saber se aquele homem amava mais o seu dinheiro ou a ele. Foi uma prova daquele momento ali. Mas vamos aqui estudar isso aí. A gente vai ver aquele texto, aquele famoso texto, que muitas pessoas usam para dizer que você faz a obra de Deus, não pode ter mantimento, porque tem aquele famoso texto que diz: de graça recebeste, de graça dai. Mas só que as pessoas não leem o texto. O que é que está falando lá? Então a gente vai ver esse texto de Mateus, vai comparar com outro texto de Lucas, que fala que no texto de Lucas fica muito mais fácil de entender as ordens que está sendo dada aqui, e você vai ver o que está falando. Vamos ler até a parte. Deixa eu me ver aqui, que eu vou ler. Vamos ler até o versículo 10, do 1 ao 10. Diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, que são aqueles que não eram do povo judeu, né? O povo israelita. Não entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas da casa de Israel. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Bom, a gente vai entender principalmente essa parte que diz assim: não possuis nem prata nem ouro, se é realmente para você andar sempre sem dinheiro nenhum, ou se isso é uma coisa específica para essa missão que Jesus deu aqui. Como quem quiser também, tem pessoas que tá essa divergência, que Jesus é o nome blasfemado, enfim,
A gente ainda vai fazer um estudo sobre isso também para ver isso aí. Bom, o Salvador, para ficar mais geral para todos. Vamos dar uma olhada aqui em outro texto. Vamos lá, vamos ver agora em Lucas. Esse mesmo texto, lá em Lucas. Vou voltar aqui para... Bom. Vamos ver aqui, deixa eu ver, achar o texto que eu estou querendo, né? Simplesmente desapareceu aqui, não. Aqui. Bom, vamos ver aqui, na opinião de Lucas, né? Vamos ver aqui até que versículo eu vou ler. O texto é esse aqui mesmo. Vamos ler até o versículo 7 de primeira, caso tenha mais necessidade, a gente prolonga um pouco. Vamos ver Lucas 10, do versículo 1 ao 7, que Lucas está falando exatamente daquela situação mesmo que foi descrita em Mateus. Então vamos ler aqui. Versículo 1 diz assim: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70. Naquele momento ele designou 12. Aí ele está continuando dizendo para os 70, né? Que existiam os 12 apóstolos, principais apóstolos, né? 12 apóstolos, né? E existia ainda também outros 70. Então vamos aí continuar. E mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Eu vou concluir para dizer o comentário aqui que já está dando para perceber. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali algum filho de paz houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Isso aí é um outro texto complicado que muita gente diz que já poderia existir pessoas salvas ali, mas lembrando que isso não é o início da pregação, Jesus já havia pregado. Mas não vamos entrar nessa parte não. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Bom, primeiramente a gente vai ver, está vendo aqui, que ele diz no versículo 3: Ide, e eis que vos mando como obreiros ao meio de lobos. Não leveis nem bolsa, não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Então aqui já fica claro que o motivo dele dizer não leveis bolsa, não leveis alforje, nem alpargas, não leveis nada de valor, era um motivo de segurança. Então era esse o motivo exatamente que ele mandou não levar, porque é exatamente a mesma ordenança que ele deu para os 12. Tá? Aqui está falando dos 70, mas ele deu a mesma ordenança para os 12. Então o motivo quando a gente compara o texto, a gente consegue entender melhor. Era um motivo de segurança. Imagine você ir por um caminho
para um lugar desconhecido, que você nunca tivesse ido, colocando cintos de ouro, levando coisas de valores, né? Você estaria se arriscando, do que você não levando nada de valor, não levando nada apenas para fazer aquela missão lá, aquela obra, né? Então, esse é o motivo dele ter dito isso. Tanto que ele diz: ficai na mesma casa, comendo e bebendo, que eles tiverem, por digno é o obreiro do seu salário. Então, ele já vai fazer uma comparação aí com outro texto. Vamos ver se a gente acha esse texto aqui, eu falar, né? Eu acho que nem sei se vai ter necessidade, que eu acredito que não. Então, você já sabe que o motivo de não levar bolsa, alforjes, enfim, aquelas ordenanças que a gente já leu, o motivo era segurança. Então, você já entendeu aí. Então, vamos para outra aqui, ver se eu acho aqui. Realmente a gente não vai precisar. Deixa eu ver se é esse aqui. A gente vai fazendo aqui e vai mostrando para você, para pessoas não pensarem aí que a gente está fazendo alguma manipulação, né, dos textos. A gente vai ler de onde saiu, né, essa parte que diz: digno é o obreiro do seu salário. A gente vai ler o versículo 17, né? Quem quiser depois ler o texto de 1 Timóteo 5, vai ver que está se referindo a um tipo de recompensa do trabalho que aquele obreiro faz. Os plebeus que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, ou disse ao boi, ou seja, que, pelo que eu entendo, a boca ao boi que come, digno é o obreiro do seu salário. Vamos ver aqui outro texto. A gente vai ler agora 1 Coríntios 9. A gente vai ler uma boa parte de 1 Coríntios 9 para entender se é lícito ou não o sustento dentro da obra para o obreiro. Então, aí, compassadamente, passo a passo, estamos mostrando dentro das Escrituras sobre o assunto. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 9. Vamos ler isso aí, Paulo falando, né? As pessoas de determinada igreja. Vamos ver aqui. Primeiro versículo 1. A gente vai ler aqui, deixa-me ver aqui, do 1. Cadê? Deixa eu ver. Ó. Do 1 ao 14. Versículo 1 ao 14. Lembrando que eu já levei já uma amostra, né? Que seria vir esse estudo antes de um vídeo, mas agora a gente está fazendo um estudo mais completo. 1 Coríntios 9, do versículo 1 ao 14, diz assim: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Já dá para entender, até o versículo 6, que a questão aí de Paulo era que muitos estavam falando que eles não podiam deixar de trabalhar por fora, como muitos dizem, né? Você não pode ganhar daqui, porque você tem que ter um trabalho seu próprio, não um trabalho do evangelho para se sustentar. Já está dando para entender, aqui está bem claro, né? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós?
Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Eu entendo o debulhar como eu não sei exatamente o significado da palavra debulha, mas está relacionado a algum tipo de sustentabilidade ou alimento, né? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Isso é o apóstolo Paulo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele vivia do Evangelho e procurava tirar seu sustento também do Evangelho, da pregação do Evangelho. Então ele está dizendo claramente aqui que você não tem que ficar constrangido em tirar algum sustento ou sustento do seu ministério, vamos dizer assim. Porque isso era uma prática dos próprios apóstolos. Agora, por que as pessoas se irritam, né, com essa prática? A gente vai entender isso porque a prática que os apóstolos faziam não era igual é feito hoje nas igrejas. Que o que acontece é o seguinte: eu não vou entrar nessa questão de dízimo, nem nessa questão, não vou deixar se dízimo é certo, se não é, enfim. Eu vou ficar mais com a questão de oferta mesmo, porque realmente eu ainda estou aprendendo sobre isso, mas eu posso dizer por uma experiência minha que eu dizimei e fui abençoado. Isso aí eu posso dizer. Agora, eu não sei, não vou entrar se o dízimo é certo ou errado. Agora, o que acontecia na igreja lá dos apóstolos é muito diferente do que acontece hoje. Hoje, você dizima ou oferta, ou enfim, dá alguma coisa àquela determinada igreja, né? O que acontece? O seu dízimo, a sua oferta, vai para lá, para a igreja. O pessoal que tem aquele templo lá, eles pagam a conta dos templos, e o restante vai tudo para a bolsa de um homem só, que é o pastor. Se muito for, ele dá, o presbítero, eu não sei. Mas o certo mesmo, ele dá o dinheiro restante, vai todo para a bolsa do pastor. Para o bolso do pastor. O que acontece? Existe até, quem já participou de denominação sabe disso, existe até uma reunião administrativa onde é dito quanto o pastor está ganhando por mês. E é dado um salário fixo a ele, que pode, com o aumento, o crescimento do rendimento daquela denominação, pode aumentar o seu salário. Pode estar aumentando cada vez mais o salário ilimitadamente. E essas igrejas não têm costume nem de ajudar o próximo. A própria pessoa que está lá, até como membro, né? Que membresia é outra coisa que não existe, né? Membresia, você faz parte da igreja como? Como é que você faz parte de uma igreja? A igreja não é templo, a igreja não é denominação. Somos aqueles que creem no Salvador. Mas isso é um assunto para outra coisa, né? Para outro estudo. Aí como era que os apóstolos, como era que era a comunhão da igreja com os apóstolos? A gente vai ler agora. Os apóstolos, vamos ler o versículo 32. E era o coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, veja só, viu? Todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos.
e repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um que cada um tinha. Ou seja, não só os apóstolos ganhavam, mas também aqueles que frequentavam ali aquele lugar junto com eles. Né? Pelo que eu entendi, o local, não sei se era exatamente o templo de Salomão, ou era, parece que era o alpendre, não sei muito bem o local. Mas eles tinham um local ali de se reunir. Bom, segundo a necessidade de cada um tinha. Então José, cognominado pelo apóstolo Barnabé, que trazido é filho da consolação, traduzido, né, é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eu vou continuar, mas vou já comentar por aqui. Aí você faz o quê? Os apóstolos estão ganhando dinheiro com o evangelho, porque o trabalho dos apóstolos era pregar o evangelho. Era. Aí eu pergunto a você que fica por aí, principalmente pastores que ficam ensinando aos membros da igreja para combater esses cantores, né, esses que fazem ministério de louvor, que está errado, né, de estar vendendo seus CDs humildemente, né, ganhando o seu dinheiro com a sua música. Que detalhe, o trabalho do cantor, independente de... Ninguém vende a palavra cantando, porque se você for dizer vender a palavra, vender as escrituras, tem que ser a letra igualzinho das escrituras. Então já não é venda de escritura, mas tem alguma coisa a ver relacionada, né? Então o pastor, principalmente pastores que batem de frente com cantores ensinando isso, mas não dizem que eles ganham. Engraçado é isso. Então o que, que vai dizer agora você que diz que é errado ganhar dinheiro? Não é ganhar dinheiro e enriquecer, vamos dizer assim, você frisar primeiro isso, não. Como consequência do trabalho ministerial, ter o seu sustento, o que é que você vai dizer agora? Né? Se os próprios apóstolos tinham isso. Mas só de que diferente do que é nas denominações aí, o que acontece? Os apóstolos, eles dividiam com todos segundo a necessidade que cada um tinha. Então ninguém, não existia necessitado entre aquelas pessoas. Entendeu? Não existia. E os apóstolos ganhavam seu sustento com aquilo. Então vamos aí continuar. Mas um certo homem chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Bom, a gente vai ficar aqui nessa parte. Você conhece esse texto. É aquela parte que Ananias e Safira, eles venderam a sua propriedade e reteve parte do preço. Ou seja, as pessoas vendiam para a sua propriedade para distribuir entre todos ali, né? Aí eu não sei dizer a vocês se isso era oferta, se é dízimo, não especifica no texto. Já li ele tudo, não especifica. Só sei que no caso de Ananias e Zafira aqui, eles reteram, né, que marido e mulher, eles reteram uma parte do preço. Não eram para eles reter, eram para eles dar tudo, né, para distribuir entre aqueles que participavam ali daquela igreja. Bom, eles reteram e aí você sabe a consequência. Mas eu quero frisar esse versículo 2, que diz assim: reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então eles mentiram dizendo que o que eles tinham é aquilo ali. Bom, isso aí você já sabe. Mas o que acontece era isso. Era colocado, era vendido bens, herdade, né? O preço da herdade, aquela... Acredito que casas eles vendiam, eu tinha entendido também que casas eles vendiam, e depositavam aos pés dos apóstolos. E aí o que os apóstolos faziam? Eles distribuíam igualmente, né, segundo a necessidade de cada um, e para que não houvesse necessitados no meio da igreja. Então o que acontece é que
ninguém passava necessidade. O que acontece é que, diferente do que é hoje, né, os apóstolos não retinham o dinheiro para eles apenas. Eram ajudados toda a igreja. Então, se for para ir o que está falando na Escritura, lá, vamos dizer assim, no templo, que eu não vou entrar nesse mérito, é um lugar não só de culto, como eles falam, aqueles culto ao Senhor, aquelas cantorias, enfim, e vão para casa que está tudo certo. Não. É um lugar de que as pessoas que fazem parte da igreja poderiam também se ajudar financeiramente. Você não vê o pastor, pelo menos eu nunca vi um pastor de nenhuma denominação dessas aí, que a gente sabe que denominação não tem apoio nas escrituras, mas de uma igreja, vamos dizer assim, vamos entrar nesse mérito agora não. Você sabe, você nunca vê um pastor desses pegando e lendo esse texto, dizendo que eles têm que redistribuir o que eles ganham. Se for dízimo, se for oferta, não importa. A ideia de se levar isso é trazer mantimento para tudo, inclusive para aqueles que estão lá. Mas eles não dizem. Por quê? Porque a intenção deles é reter parte do dinheiro para alguns. E eu acredito que nessas denominações não só o pastor ganha, que é o que a gente fica sabendo é que o pastor é que retém. A gente sabe o valor do pastor. Mas você acha que aqueles que ajudam ele lá, tal, será que alguns deles que são mais chegados também não ganham alguma coisa? Ninguém sabe. Ninguém pode botar a mão no fogo por isso. Então, pessoal, esse é o estudo que a gente queria trazer hoje. Você já sabe que pela segunda palavra, segundo as escrituras, não é nada errado por ministério, você ter o seu sustento. Você não tem que fazer um ministério e ganhar por fora, ter um trabalho social comum, né, de todo mundo, para poder tirar o seu sustento. Se você quiser se dedicar totalmente ao seu ministério, é uma opção sua, sim. Agora, aí você diz assim, e se você enriquecer com isso? Você tem que doar cada vez mais aos pobres. Essa é a resposta, porque pode ler aí, depois você pode ler, e se você fizer parte de uma igreja que estiver lá, meu amigo, é você também ajudar aqueles necessitados, porque essa é a intenção da gente ter algum sustento, de ter algum dinheiro a mais do que os outros, é ajudar os que mais precisam, é o que a palavra nos ensina. Bom, então, se fosse as pessoas levar isso em consideração, você ia para a igreja e você ia ter sustento. O que você doava para a igreja ia voltar para você. É o que eu tento falar através dos meus vídeos e o que a gente tentou passar também através disso. Qualquer dúvida aí, qualquer coisa que você quiser postar abaixo no vídeo, poste aí para a gente entender o que você pensa, mas isso não sou eu que estou dizendo, está escrito, está aí nas escrituras, na própria Bíblia que você carrega muitas vezes e nem lê, não entende ou não quer estudar, tá certo? Fica com Deus, até o próximo vídeo do canal.